Começa agora, Meteora Cast, o podcast oficial do Meteora Comics. E aí, meus nobres, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Pedrox e Tropa de Elite é o melhor filme do Juiz Dredd. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o João Analto e no clima que a gente tá, e pensando assim em Tropa de Elite no Brasil, o Brasil tá tão calor que tá quase virando a Terra Maldita. Não, pior que essa foi boa. Essa foi boa. Essa é boa. Essa foi boa. Eu fiquei muito tempo pensando nisso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meteora Cast. Hoje, trazendo o querido, o amado João Adalto. João Batista Adalto. João Batista não. João Batista Adalto, veja bem, para um programinha interessante, um programa legal, um programa maroto, um programa divertido. E senhoras e senhores, hoje nós abordaremos sobre e comentaremos sobre um personagem fascinante presente na cultura pop e que não surgiu das terras norte-americanas e que nasceu. Uma pergunta: é Reino Unido? É Inglaterra? Podemos considerar Inglaterra. Mas ele é tão britânico que ele fala God Save the Queen. Eu juro pra você. É nesse pique. Senhoras e senhores, a gente vai falar hoje do Juiz Dredd, personagem inglês, personagem britânico que mesmo não tendo tanta força assim nos Estados Unidos, que surgiu de uma terra fora dos Estados Unidos, teve um impacto muito forte, muito presente, muito marcante na cultura pop pessoal, nada melhor do que falar desse personagem interessante e fascinante que marcou as páginas da 2000 AD do que chamar um dos fãs mais aficionados, um dos maiores fãs do Juiz Dredd aqui no Brasil. Senhoras e senhores, então esse programa vai ser um programa legal, um programa bacana, um programa divertido, um programa reflexivo, um programa informativo. Então, se você tá chegando aqui agora no programa, seguinte, o protocolo padrão é o seguinte, ouvinte: dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta pra ajudar no engajamento e, por favor, compartilha. Pode não ser muito, pode realmente não ser muito pra você, pode não levar nem 5 minutos, mas pra gente, mas pra mim, vai ser muito bacana, vai ser muito legal e vai ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, porque, cara, trabalhar com o YouTube é muito difícil. Trabalhar com o YouTube é chato. Se você é canal pequeno, cara, nossa, você vai sofrer muito. Muito mesmo. Mas, vamos já começar essa bobone. Eita. Por favor, apresente de uma forma simples Juiz Dredd para quem nunca ouviu falar de Juiz Dredd, porque provavelmente deve ter gente aqui que, se você está entrando em contato com o podcast agora, se você não está ouvindo o programa, provavelmente você já deve ter conhecido o Juiz Dredd a partir dos filmes. Mas, como a gente não sabe, como eu estou fazendo uma suposição que talvez tenha algum ouvinte que esteja caindo aqui de paraquedas, Jay, explique pra gente o básico do básico do Juiz Dredd. Quem é o Juiz Dredd? Qual é a sua origem? De onde ele surgiu? Beleza, vamos lá. Juiz Dredd é um personagem britânico, né? Que ele surgiu lá em 77, ele surgiu quase junto da revista 2000 AD, né? 2000 AD, lá em 1977. É um personagem britânico, tão britânico que se ele pudesse invadir a Índia, né? E o personagem, ele é uma sátira, né? Eu acho que tem que colocar isso desde o início. O personagem, ele é uma sátira de ficção científica, né? Que se passa num futuro pós-apocalíptico depois de uma guerra nuclear, tá? Mais anos 70, anos 80, impossível, né? E nesse futuro distópico, o que nós temos ali como foco no Juiz Dredd vai ser o conceito dos juízes, porque muitas vezes os próprios criadores e várias pessoas se referem a este modelo, né, este sistema de juízes como uma aberração política. Por que uma aberração política? Porque os juízes são, ao mesmo tempo, juízes, policiais e algozes, né? Carcereiros, enfim, executores. Por quê? Porque nesse mundo, a gente está falando de um mundo que não tem mais países. O que existem são cidades imensas, então, gigantescas. Se você puder me dar um momento, deixa eu só explicar um pouco o que aconteceu. O que aconteceu? Antes da gente ter, basicamente, todo o cenário
do Juiz Dredd, o que aconteceu? Antes, antes era um lugar normal, podemos dizer assim. Tínhamos países, tínhamos continentes, tinha todas as separações, estava tudo no seu devido lugar. Só que aconteceu? Teve uma imensa guerra nuclear que devastou o mundo inteiro e acabaram-se os países, acabaram-se as nações. O que só existe é sua cidade. Uma das principais que existem nos quadrinhos do Juiz Dredd é a Mega City One, ou como chamado pelo pessoal do Central Pandora e pelos fãs mais queridos do personagem, a Megona. Que a gente vai separar ela, a gente vai citar um cantinho especial para ela no programa de hoje. Por favor, continue. Desculpa por interromper. De boa, tranquilo. Eu acho que é importante isso, né? Principalmente porque hoje esse conceito de guerra nuclear, assim, não é tanto explorado, né? Não é mais o foco. Mas nessa época era muito importante, estava muito em voga, né? Sim, sim. E quando a gente vai falar de mega city, ela se inspira num conceito que existe de verdade, que é o conceito de mega cidade. Mega cidade, na vida real, o conceito geográfico mesmo, é o conceito de uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, que foi urbanizada super rápido e que ela é gigantesca por um processo chamado de conurbação, que, segundo, né, o que eu pesquisei, o basicão que eu pesquisei, é uma cidade que se junta com várias outras. Um exemplo de megacidade na vida real é São Paulo, tá? Ela é a terceira maior megacidade do mundo. Por quê? Porque ela é uma cidade gigantesca com uma urbanização, ou seja, ela cresceu muito rápido, com uma população gigantesca, e as cidades ao redor dela estão meio que se juntando. No caso de megacity, é isso elevado à 10ª potência. Por quê? Porque ela pega toda a costa leste dos Estados Unidos. Vai desde lá perto do Canadá até a Flórida. É uma cidade só inteira. Arranha-céu, assim, gigantescos. Maiores do que o Empire State. É isso. E a gente vai até comentar isso brevemente ao longo do podcast, mas, cara, e vale até frisar aqui pra vocês. Gente, Gotham City é uma cidade tranquila, perto de Mega City One. Se você acha São Paulo e Rio de Janeiro um inferno pra morar, espero que você não saiba como é o dia a dia em Mega City One. Não, meu irmão, perto de Mega City, Gotham é município, entendeu? É isso, é nesse Gotham nível. É tranquilo. É tranquilinho. Só tem um psicopata ali, mas é tranquilo, comparado a uma cidade desse tipo. Mas basicamente, Mega City One, segundo as histórias, vai ter mais de 200 milhões de habitantes, só para ver efeito comparativo, essa é a população brasileira atual, tá? Então, o que a gente tem é um nível de criminalidade e de superpopulação nessa cidade que é imenso. E, ao mesmo tempo, nós temos a única força de poder político nessa cidade, que são os juízes. Então, os juízes, basicamente, são essas figuras que têm poder total em suas mãos, que são extremamente militarizados, tá certo? Extremamente voltados para uma proteção, entre aspas, da população, que tem a ver com o uso de violência extrema. Falando em outras palavras, é um regime fascista. Isso foi definido não por mim, mas por diversas pessoas que já leram o quadrinho e pelos próprios criadores. É um conceito básico. É um conceito básico, ouvinte. Isso. Se não parecer no começo, Jamie, me corrija se estiver errado. Pode ser, você pode notar como se fosse um governo fascista, só que com um disfarce de democracia, podemos dizer assim. Eu estou fazendo um símbolo de aspas aqui, gente. E o que acontece? Isso é um elemento que, se você não viu os filmes do Juiz Dredd, se você não notou isso nos filmes do Juiz Dredd, não sei, eu não vi o filme do Stallone, eu só vi só o filme com o Cal Urban. Talvez você não... O Cal Urban? Não, o do Stallone. Sim. Se você viu o filme do Cal Urban, talvez você pode até notar isso. Mas se você tá chegando nos quadrinhos agora, isso é um dos elementos mais básicos que você tem no personagem, entende? E isso faz parte do world building que tem no universo de Dredd. Mas Pedrox, por que é assim? Porque, cara, naquela época, anos 70, tava tendo o início da onda punk na Inglaterra. Lógico, se eu não me engano, acho que naquela época começou a ter bandas como Sex Pistols, né? Na época, eu posso estar errado, não sei. Sex Pistols, The Clash, o movimento punk. O Juiz Dredd no início era um quadrinho punk. Sim, era um quadrinho muito punk. Você poderia sentir facilmente a energia punk ali dentro, entende? O Jay vai até explicar, vai até descrever mais a fundo sobre quais são as influências, o que fazia o Juiz Dredd no começo de carreira ser um quadrinho punk, mas é uma época onde você tinha muito aquele sentimento de revolta, sabe? Contra o sistema, contra tudo, contra todos. Então, o Juiz Dredd é meio que uma manifestação disso na época, onde você tem um processo cultural, um sociocultural que passava em Inglaterra no momento,
contra, acho que, a forma de pensamento que os autores estavam sentindo na época, sabe? Os criadores do Juiz Dredd estavam passando na época. Então, Jim, por favor, se você puder continuar a explicação básica do Juiz Dredd, por gentileza. O fato, né, do Juiz Dredd ser um fascista declaradamente é muito importante não só para a construção de mundo, mas para a construção do personagem. Sim. Tanto a Mega City quanto o Juiz Dredd são os dois pilares fundamentais dessa história. Porque não só o próprio juiz é muito importante, a cidade é uma cidade viva. A cidade é um personagem. O que acontece é um personagem em si, entendeu? E quando a gente fala de Juiz Dredd, principalmente pensando no fato dele ser uma sátira, falei lá no início, isso é importante. Ele é uma sátira do típico policial chamado de Dirty Harry, que é aquele policial que no Brasil a gente chama de o policial durão, tá certo? É aquele tropo de histórias de policial, histórias de detetive, que é aquele personagem que é quase um oposto do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ele era um policial meio racional, centrado. Ele entrava em conflito, mas só quando era em última instância, né? Mas assim, o policial durão não. Ele parte pra porrada. Na maioria das vezes, ele é um cara que burla as leis arbitrariamente para conseguir o que quer. Ele ficou muito famoso por causa do cinema noir, né? Aquele tipo policial dos filmes de detetive, tipo Casablanca, dos filmes policiais ali. Algo do tipo, exatamente, né? Algo naquela estética. E o Juiz Dredd, ele é uma paródia disso. Por quê? Porque ele é isso, só que muito exagerado. Quando a gente fala que ele é um policial durão, ele só desce uma potência. Ele é o cara de pedra, né? De tão exagerado que é o fato dele ser carrancudo. Ele é carrancudo porque tem uma... do maxilar, o maxilar do cara é da largura de uma régua. É isso aí, se você passar a régua ali, fica perfeito. E esse personagem é muito interessante porque ele é todo esse negócio carrancudo e tudo. Tem uma explicação de ficção científica, né? Porque ele é alterado geneticamente. Mas é muito interessante que o início dele, né, vem junto com o contexto histórico da época, né? Que é dos anos 70, passagem para os anos 80. Porque a revista 2000 AD é uma das revistas mais importantes do Reino Unido, e eu até colocaria ela junto de revistas como a Metal Hurlant na França e as revistas Cannibale e Frigidale na Itália, de quadrinhos. Não é tão revolucionária quanto essas no quesito de estética, de arte dos quadrinhos em si, mas ela é muito importante para o contexto político. Ela é muito importante e ela trouxe basicamente todo o autor britânico que você já viu em quadrinhos norte-americanos, de alguma forma trabalharam no 2000 AD. Alan Moore trabalhou, Brian Boland trabalhou, Neil Gaiman, Garth Ennis, né? Grant Morrison também, não necessariamente em Juiz Dredd, mas eles trabalharam junto na publicação 2000 AD, né? É uma publicação importantíssima, e o personagem mais importante, mais famoso aí é o Juiz Dredd, né? Que surge ali logo na segunda edição, e o contexto da época é muito importante, porque a gente vai ter uma passagem ali dos anos 70 para os anos 80 na Inglaterra, que vai ser a passagem do governo trabalhista para o governo conservador, que é chamado de Era Thatcher, que vai de 79 até 91, que é quando a primeira-ministra Margaret Thatcher renuncia, né? Pra quem não sabe, quem é a Margaret Thatcher, desculpa, tem que interromper, é a moça que teve aquele filme A Dama de Ferro, pra quem não sabe. Isso. E por que isso é importante pro Juiz Dredd? Porque, primeiro, o auge dele vai ser anos 80 dos 90, tá? Em quesito de histórias, arcos, enfim, a maioria é dessa época. Mas também porque o governo Thatcher, ele era um governo politicamente extremamente autoritário, tá? Ele era um governo, por exemplo, que ele reprimia manifestações de trabalhadores com o uso extensivo da polícia, tá? Então era a polícia indo pra cima da população. Houve diversos atentados muito conhecidos, como por exemplo a Lei 34, que era uma lei que não permitia, né, a circulação de, entre aspas, propaganda gay, ou seja, era basicamente uma lei que legitimava a homofobia dentro do Reino Unido. E também houveram casos muito emblemáticos, como por exemplo ela citando que quando paquistaneses estavam entrando no Reino Unido, que eles estavam swamped, né? Ela utiliza o verbo swamp, que em inglês significa pântano. Então ela basicamente falava que os estrangeiros que estavam entrando na Inglaterra estavam tornando ela um pântano, né? Um lamaçal, tá certo? Então era este tipo de governo que a gente está lidando na época, um governo extremamente repressivo
com movimentos de rua, movimentos ali jovens, estudantis, musicais, e movimentos musicais no geral ali, movimentos de contracultura. E o movimento punk surge justamente nessa época. O movimento punk mais famoso é o punk britânico, né? A gente vai ter Ramones lá nos Estados Unidos. O punk britânico é um dos mais conhecidos. E o Juiz Dredd surge nesse... Desculpa, eu só gostaria de pisar uma coisa, gente. O punk britânico é outra vibe do punk americano. É outra vibe. Exatamente. É uma outra... É bem mais pesado, na minha opinião. É muito mais pesado. É tipo você comparar, como posso dizer, como vou fazer uma analogia interessante? É como se você quisesse comparar pessoas violentas de uma cidade grande para uma cidade pequena. É esse link aí. E o que acontece, eu queria até frisar aqui, fazer um comentário, para quem não tá entendendo, foi basicamente na época do governo da Era Tati que o Alan Moore teve inspirações para criar o V de Vingança. Isso aí. Pra quem precisar de uma... Não precisar, desculpa, que fugiu com o termo agora, mas só para orientar vocês, dar umas informações nerds. Por favor, continue. Tanto que uma das citações do Alan Moore é que nessa época, né, na década de 80, ele viu um jornal tabloide, que é esses jornais sensacionalistas, falando que a melhor solução para o fim da AIDS era campos de concentração para pessoas homossexuais. Esse era o nível da época, tá? Então, o Juiz Dredd surge nesse caldo cultural e eram autores muito, digamos assim, pra frente, né? A gente vai ter o editor da 2000 AD, que é o Pat Mills, vai ser um cara muito importante pro Juiz Dredd. Ele não é um dos criadores, mas ele vai ser muito importante. E dos criadores a gente vai ter o John Wagner, que escreveu diversas histórias. Basicamente, a maioria dos principais arcos de Juiz Dredd vai ser ele que escreveu. Ele que vai ter toda a criação inicial, tanto que no início o Dredd do nome não era escrito dessa forma que você provavelmente está vendo aí no programa. Ele era escrito igual os cabelos Rastafari, que é o Dredd, por exemplo, né? No início. Só depois eles foram mudar porque não fazia sentido com o personagem e tudo. Foi uma mudança ali estética. E um dos caras que vai trazer o visual vai ser o desenhista Carlos Ezquerra. É um desenhista que veio da Espanha. Ele viveu durante a ditadura do Francisco Franco, que era uma ditadura fascista na Espanha. Então, digamos assim que o cara tinha vivência, né? Mas o início do Juiz Dredd é muito interessante porque, por ele ser muito punk nesse início, o visual todo dele foi baseado em motoqueiros, em galera que dirigia carro. Você já viu aquelas imagens de motoqueiros da década de 70 que usavam capacetes redondos? Sim. Coisa de couro. É tipo isso aí. Ele não parecia tanto policial, ele parecia mais um motoqueiro. E é muito interessante a evolução do personagem, porque nesse início ele foi muito inspirado num movimento que aconteceu no cinema, chamado Carxploitation. Pra quem não conhece, Exploitation, se você já assistiu algum filme do Tarantino, você já assistiu um filme Exploitation na sua vida. Um filme de homenagem à Exploitation. E esse é um filme não tão conhecido do Tarantino, mas ele é um filme Carxploitation, que é um filme à prova de morte. Não sei se alguém já assistiu, mas esse filme é desse subgênero que era basicamente filmes exagerados de baixo orçamento com apelo para nudez, violência explícita para atrair público, e que, no caso do Carxploitation, era envolvendo carros. Então, coisas muito bizarras. Isso. É tipo o Planeta Terror? Tipo isso, né? O movimento Exploitation mais conhecido nos dias atuais é o Black Exploitation, que é por causa da questão dos direitos civis da época e tudo, né? A questão das pessoas negras. Mas o Carxploitation é mais... Vai lá. Informações nerds extras. Se você tiver ouvinte, você provavelmente consumiu alguma coisa de Black Exploitation, só que você não tinha noção que isso era Black Exploitation. Um filme importante que explora o Black Exploitation é Meu Nome é Dolemite, que, pra quem não sabe, é um filme de humor estrelado pelo Ed Murphy, que mostra o surgimento do filme do Dolemite, que era um comediante e que fez um filme que foi importante pro cinema Black Exploitation em si. Outras referências que nós temos são os quadrinhos do Luke Cage, que foram importantes pra época, e o filme do Shaft. É isso aí. E nesse caso do Carxploitation, ou seja, filmes exagerados com carinho, brum, né? A gente vai ter um dos filmes inspirados por esse movimento mais importantes, que vai surgir depois do nosso querido o juiz, né? O cara de pedra, que é Mad Max, tá certo? Que foi uma franquia de ação completamente inspirada nesse período. Então, se você já viu algo de Mad Max, você tá vendo ali uma inspiração clara, óbvia e muito direta do Carxploitation, e que ele vai pegar também inspirações de Juiz Dredd, no caso da ficção científica.
né, do futuro pós-apocalíptico. E ele vai pegar a inspiração desses filmes porque o Juiz Dredd nessa época tinha um visual muito mais limpo. Ele não tinha o queixo pagadão, as ombreiras dele eram menores e tudo, ele parecia mais um motoqueiro. E nesse início, uma curiosidade interessante é que o Carlos Esqueira fez ele propositalmente com lábios grandes, porque como o quadrinho era publicado em preto e branco, vários quadrinhos do Juiz Dredd são em preto e branco, ele queria deixar ambíguo se o personagem era branco ou negro. Ele não queria deixar claro isso. Então, só depois que o Juiz Dredd foi canonizado como um personagem caucasiano, um personagem branco. Mas nesse início, ainda era muito diluído, ainda era muito diferente, né? Então eu acho interessante imaginar um Juiz Dredd negro, né? Parece sentido, eles são literalmente o Juiz Dredd. Então, né? Daí que vem. Desculpa. Fala aí. Eu ia fazer uma seguinte pergunta pra você perguntar pra você responder pros ouvintes, que é assim, ó, pra você esclarecer pros ouvintes o seguinte. Jay, cronologia. Sobre esclarecer sobre cronologia, porque às vezes o ouvinte pode achar até interessante ele querer começar a ler Juiz Dredd, só que ele não sabe por onde começar. Talvez ele tenha o famoso medo da cronologia. Então, se você puder explicar pra ele, lógico, se não interromper o tópico que você começar agora, você esclarecesse pro ouvinte a questão da cronologia. Por onde que o ouvinte poderia começar? Claro. Eu tô falando bastante do visual porque ele vai mudar muito ao longo do tempo, né? Mas algo que a gente pode citar de marcante sempre vai ser duas coisas. Primeiro, o capacete, né? Icônico, incrivelmente icônico, né? Tanto que uma curiosidade pega uma imagem do Juiz Dredd, provavelmente você vai ver as iluminações no visor do capacete dele vão formar 2 S's. Isso é uma referência Cuidado! No período, exatamente. NS. Exatamente. Beleza. Que é uma referência ao cara do bigodinho, não é o Chaplin. Mas é isso. É o primo né? dele, claramente, né? É isso aí. E no caso da cronologia, o que a gente vai ter? O Juiz Dredd, a cada ano que passa na vida real, passa um ano lá. Então, provavelmente hoje vai ser o quê? Acrescenta aí 120 anos, em 2024 você vai chegar na cronologia atual do Juiz Dredd. E ele começa em 2099, né? Na virada do século XXI para o século XXII. E cronologia, se você tá preocupado com isso, eu já te falo, ela vai ser uma coisa completamente irrelevante se você é um leitor iniciante, tá? Eu gosto de falar que Juiz Dredd, a cronologia dele é mais parecida com personagens da Bonelli do que com personagens dos Estados Unidos. No sentido de que a cronologia dele existe. É importante? De certa forma é muito importante. Só que se você souber o status quo básico, ou seja, a base do personagem, você consegue ler praticamente qualquer história do início ao fim, entender tudo perfeitamente, entender o que os escritores estavam falando pra você e se divertir bastante, tá? Então, se você tá preocupado com cronologia, não esquenta a cabeça. É super tranquilo. Mas eu vou citar, vamos citar elas aqui com alguns arcos, né? Indicações aí dos principais arcos de Juiz Dredd que apresentam o personagem e as principais histórias e o que mostram tanto o lado mais de ação do personagem quanto o personagem mais crítico, né? As partes mais crítica social. Né? Exatamente, é clube social foda. Os arcos que eu selecionei aqui vão ser alguns que são mais interessantes para quem quer começar e que foram publicados aqui no Brasil. Então, se você for procurar para comprar material recente, vai ter, tá? Mas uma coisa importante das publicações aqui no Brasil: nós temos 2 tipos de publicações. A gente vai ter as publicações britânicas e as publicações americanas. As publicações da IDW, que são dos Estados Unidos, não são canônicas. Elas não foram feitas pelos criadores, não foram feitas por escritores, na maioria das vezes, britânicos. Elas foram feitas nos Estados Unidos e não tem quase nada a ver com a cronologia oficial da Inglaterra, tá? E na Inglaterra, a gente vai ter 2 métodos de publicação do Juiz Dredd. Na revista que ele surgiu, a 2000 AD, né? A revista que ele surgiu, que é o personagem mais famoso. E na chamada Juiz Dredd Magazine, né? Que é formato magazine, que é aquele formato de revistona. Tipo Veja, Isto É, essas coisas. As magazines vão ser histórias mais fechadas ali, né? Começa, termina numa magazine ali. E as da 2000 AD vão ter um nome específico, que são chamadas de progs, tá? Qual que é a característica do Juiz Dredd? As principais arcos que a gente tem aqui são um conjunto de um monte de progs. E o que são progs? São as publicações do Juiz Dredd na revista de 2000 AD, porque ela era uma revista semanal. Então, cada uma dessas progs são
curtíssimas, do tipo, elas não passam de 8 páginas uma prog, entendeu? Então, você consegue ter um número muito grande dessas publicações que formam um arco maior, né? Podem fazer tanto histórias curtinhas quanto esses arcos maiores, e o que a gente vai falar aqui são os arcos maiores que são publicados em encadernados que você tem acesso, né? O mais importante que a gente vai falar aqui não é o meu favorito, é interessante, que é chamado de A Guerra do Apocalipse, tá certo? Esse arco, ele é o puro suco dos anos 80, se você me perguntar. Por quê? Porque o Juiz Dredd, nesse arco, vai ter um conflito entre Mega City 1 e Mega Leste, ou Mega City Leste. Enfim, o que é esse arco? Ele é uma grande paródia da Guerra Fria. Por quê? Porque Mega City 1 é os Estados Unidos, tá certo? Se passa lá onde seria os Estados Unidos. E Mega Leste é uma clara referência à União Soviética, tá certo? Então, neste futuro dos anos 80, feito nos anos 80, a União Soviética ainda existe, né? E essa cidade, né, Mega Leste, ela entra em conflito com Mega City 1 e vai acontecer uma guerra muito grande. O que a gente vai tirar de importante desse arco? Ele vai ser o arco mais popular de Juiz Dredd e o mais importante, tanto que ele é a primeira publicação da chamada Essenciais, né, do Juiz Dredd, porque vai envolver duas coisas importantes. Primeiro, vai morrer muita gente nessa guerra. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. E vai mostrar uma coisa que vai se alterar ao longo do tempo, que é o quê? O Juiz Dredd, diferente de personagens como, por exemplo, Batman, Superman, super-heróis, ele não volta ao seu status quo original. Não é tipo, um arco acaba, então tudo volta a ser como era antes. Não, as coisas continuam. E nesse início, o Juiz Dredd era um cara muito mais frio, até meio apático e, dependendo do momento, até meio cruel, considerando que ele é um anti-herói, né? Por quê? Porque o personagem, quando ele vê diversas mortes acontecendo na cidade dele e tudo, ele fala assim, não, o importante é proteger a lei. Você vai morrer um monte de gente pra isso? Não me importa. O importante é proteger a lei. Então a gente vê essa face um pouco mais sinistra desse personagem, né? E é uma história muito voltada pra ação e ela, eu diria assim, não datou nem um pouquinho se você compara com algumas outras coisas da década de 80. No quesito ação, ela continua espetacular. Recomendo demais pra quem gosta de um quadrinho mais frenético, um quadrinho mais de ação mesmo e com um fundo ali mais de político, assim, né? Mas que ainda é muito interessante mesmo pra quem não gosta, né? É muito interessante. Qual que foi aquela história que teve do Juiz Dredd, que basicamente construiu todo o cenário fez todo o world build do Juiz Dredd e que mostrou o mundo antes da Grande Guerra Nuclear, quando a gente teve o Rico Dredd e o mundo antes de ser devastado pela Guerra Nuclear, antes de ter a Terra Maldita, os diversos elementos que a gente tem atualmente. O nome desse arco vai ser chamado Juiz Dredd Origins, então é bem simples de associar, porque vai ser uma história no presente, e enquanto essa história no presente está acontecendo, do Juiz Dredd levando alguns outros juízes ali e tal, uma história meio assim, ele vai contando em forma de flashback o que aconteceu, que é basicamente o presidente dos Estados Unidos em 2070 era um incompetente do caramba, era um cara super, assim, digamos assim, um idiota completo na presidência, e os juízes quem vai ser acatado pelo povo, eles falam assim, não, a gente quer a ordem, a gente quer os juízes, e quando acontece a guerra nuclear, o que sobra não é o governo democrático dos Estados Unidos que tinha antes, vai sobrar o governo dos juízes, né? Então essa história é bem interessante, só que o problema é que ela não foi publicada até agora no Brasil de novo, né? As edições que teve aqui no Brasil, elas foram esgotadas, são meio antigas. Se você achar, pode pegar, é bem interessante mesmo para ver a origem ali desse mundo. Só que enquanto eles não republicam, se você recorrer por outros meios, eu não lhe culpo, né? Mas porque é uma gente vai ter, né? Exatamente. O que a gente vai ter depois, com o Rico Dredd que você citou, ele vai surgir lá nas primeiras histórias, né? Mas é muito interessante a gente falar que o Rico Dredd é meio que um irmão, entre aspas, do Juiz Dredd, porque os dois foram meio que criados em laboratório, assim, e todos foram modificados. Só que ele era corrupto, o Juiz Dredd é completamente incorruptível. Isso que é o legal, né? Ele é meio que um Juiz Dredd ao contrário. É engraçado ser incorruptível no mundo do Juiz Dredd, onde basicamente é deturpada e o certo e errado estão entre uma linha tênue. Olha como o personagem é complexo. É isso aí. O personagem, ele... Olha aí. Todo o elemento... Ouvinte,
A gente tá apresentando pra vocês o Juiz Dredd. O Juiz Dredd é um personagem bacana, um personagem legal. Se você gosta de aventura, ele é um personagem pra você. Se você é um leitor mais cabeça, de crítica social, reflexiva, é um personagem pra você. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente, ouvinte, é que o Juiz Dredd, ele é um personagem complexo. Ele é um personagem que você tem que, quando você lê, você faz reflexões de várias e várias horas. Não é algo simples de você digerir, entende? Quando você pega, por exemplo, quando você pega arcos pra você ler, como, por exemplo, acho que o arco América, se não me engano, ele... Sim, esse é o... Você vê que não é algo tão simples. Tanto que uma das coisas que muitas pessoas ficam se perguntando é o seguinte: ai, Pedrox, o Juiz Dredd é um herói ou um vilão? Gente, a gente vai até abordar sobre isso no programa de hoje, que é o seguinte: o Juiz Dredd, uma resposta rápida. Ele é um personagem tão complexo, mas tão complexo, que ele meio que ele anda pelas margens da lei. Ele quer fazer o certo, só que com as margens da lei, porque se trata de um estado acima dele. Então ele meio que tem que fazer o certo com as regras do jogo, podemos dizer isso. Agora, por favor, se você puder continuar. Vamos lá, né? Já citou a América, vamos citar aí a história não só considerada uma das mais importantes, mas também muitas vezes considerada a melhor história já feita de Juiz Dredd, que é a Juiz Dredd América, tá? E nesse caso de colocar o Juiz Dredd como herói ou vilão, essa é uma história que é uma exceção, porque aqui claramente em América o Juiz Dredd é um vilão, porque a protagonista é uma menina chamada América, tá certo? Que cresce em Mega City e ela acaba tendo ali um conflito com um amigo e tudo. Eu não vou passar tantas coisas assim mais específicas da história, porque o programa não é específico sobre uma história, né? E também porque o interessante é vocês lerem e descobrirem, né? Já tá publicado aí, é muito interessante, podem ler. Se você suave. Poder dar uma palhinha sobre o que acontece na história, só pra dar uma world build pro ouvinte, só pro ouvinte não se perder. Basicamente, a América vai ser uma menina criada em Mega City e que quando ela cresce ali, mais jovem, o Juiz Dredd é o vilão nessa história justamente porque ela vai entrar num grupo de fazer terror contra o governo dos juízes, né? É basicamente um grupo para fazer ações terroristas, né? Ações de manifestação ali de forma violenta mesmo, né? De manifestação atacando e tal. E acaba tendo um final bem trágico, né? Que é uma ideia que vem dos próprios autores, que é uma coisa bem pessimista até e tudo, de que o fascismo nesse mundo, por enquanto, né? No momento em que eles estão, sempre vence, né? Essa é a mensagem. Enquanto não houver uma manifestação de uma maioria, da maioria da população, o fascismo sempre ganha, né? É uma mensagem bem pesada, bem forte, mas que é interessante da gente ver refletido nessa personagem que é a América, né? Ela tem esse nome não por acaso, né? Ela representa ali o que seria esses Estados Unidos, digamos assim, democrático de antes, enquanto os juízes representam essa força mais autoritária, né? Mais totalitária, né? Que concentra o poder. E junto dessa história vai vir outro arco muito interessante, que é o nome do arco Democracia, que eu acho que é o que mais explicita o quanto que o Juiz Dredd é um personagem bem complexozinho de entender, né? É bem interessante da gente ver que ele é um herói ou é um vilão. Bem, no caso de América ele era um vilão, claramente, né? Por causa da protagonista. Mas o Juiz Dredd vai variar muito de quem o escreve, mas na maioria das vezes ele é um anti-herói. Por quê? Porque ele vai ter sempre... Essa é a grande piada trágica do Juiz Dredd, que ele é um cara incorruptível. Só que ele atua para um sistema que naturalmente já é corrupto. Então não seria ele também incorrupto por seguir tudo isso de maneira clara e sem questionar? Daí que vem o arco Democracia, que eu tenho numa edição de Juiz Dredd Magazine, que se vocês forem procurar é meio rainha de achar hoje, mas ele está compilado também no encadernado de América. Então junto da história sensacional que é a América, vocês também vão encontrar o arco Democracia, que também é sensacional, um dos meus favoritos. O que vai ter nesse arco? Vai ter um grupo chamado de Grupo para Ação Democrática, né? Que eles vão entrar, né, invadindo uma rede de televisão e a líder, ela vai falar o manifesto dela em rede nacional. O que acontece? Os juízes vão lá e matam ela ao vivo, em frente às câmeras, sem nenhum tipo de pudor, tá certo? O que a gente vai descobrir depois é que essa mulher era uma mãe, né? E que ela lutava pela democracia porque o que ela mais sentia nojo eram dos juízes. E ela não queria que os filhos delas crescessem e vivessem num mundo onde esse tipo de pessoa era quem tinha o poder político nas mãos. E esse arco vai culminar em um movimento a favor da democracia, né? Esse movimento vai ser suprimido pelos juízes, e aqui vai mostrar a parte anti-herói do Dredd, porque ele vai utilizar de vários métodos muito questionáveis, principalmente tortura, uma coisa completamente horrorosa com os líderes desse movimento, para desestabilizar. Mas
acaba que essa passeata acontece, né? Mesmo com a desestabilização feita pelo governo, né? E o ataque dos juízes. E é muito interessante as partes mais sutis desse quadrinho. Por exemplo, tem uma parte em que os juízes se colocam como infiltrados, né? Como pessoas civis comuns dentro daquela passeata com o objetivo de... Esses disfarçados vão lá, atacam os juízes e assim a força deles ia ter uma justificativa para atacar o movimento democrático que até então era pacífico. E para evitar de um juiz bater no outro sem saber, o código que eles usavam era pai de família. Então, um juiz ia bater numa pessoa e ele falava assim, pai de família, pai de família. E o juiz parava, né? Ele não atacava porque ele sabia que era um outro juiz. Então, essas sutilezas no texto eu acho bem interessante. Acaba que o arco vai terminar com o juiz Dredd vendo esse governo, né, o governo dos juízes, e ele vai começar a repensar e ele vai colocar, ele próprio, um plebiscito para ver se as pessoas são a favor ou contra, né, a existência de juízes, o próprio juiz Dredd, o que é uma evolução de personagem muito interessante, porque a gente já vai ver aqui não mais aquele juiz que não se importa com a vida humana, meio carrancudo, a gente vai ver um cara muito mais ainda assim super autoritário, que tá a favor dos juízes acima de tudo, só que ele ainda coloca o poder da escolha para as pessoas, mesmo que seja completamente contra, né? O que acaba gerando uma mensagem muito interessante que é: o fascismo vence nesse futuro porque as pessoas são completamente apáticas. Não é que as pessoas gostam do fascismo, é que elas simplesmente não estão nem aí. Elas não se importam com a política. E quando elas não se importam com a política, é esse tipo de pessoa que acaba dominando ali esse poder, né? Essa estrutura. Então o Arco Democracia é bem interessante. Ele passa por diversos escritores, inclusive o Garfienes, enquanto ele ainda escrevia bem. Então, enquanto ele ainda era civilizado, enquanto ele não estava no hospício, tá? Vale a pena frisar isso. Exatamente. Quem conhece o Garfienes sabe como que ele é. Então é isso, Democracia, bem interessante. E a gente vai ir para alguns arcos que são mais voltados para ação também, assim como a Guerra do Apocalipse. Eu só queria fazer só um comentário. Assim, quando você tem contato com o arco Democracia e América, uma das coisas que eu notei com o Juiz Dredd, que eu queria até comentar, é que o foda é que, assim, uma das coisas que eu até comentei, fazendo um paralelo com Star Wars, é que mesmo que, independente que que os rebeldes vão lá, destruam o Império, tentam restabelecer a ordem no universo, nas galáxias e por aí vai, o Império, ele sempre vai existir. Ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai deixar as suas marquinhas lá. E isso, infelizmente, vai acontecer no caso do Juiz Dredd, porque mesmo que, dando só um exemplo aqui, tá, pessoal? Que se algum dia a democracia seja estabelecida no universo do Juiz Dredd, que eu acho que é um negócio completamente muito difícil, que acho que você só daria certo com um golpe do Estado, é algo que, infelizmente, não vai ter fim, porque o fascismo ainda vai estar lá, porque, olha, vamos ser honestos, fascismo é foda, mas se não tem fascismo, não tem Juiz Dredd. E aí? É foda. Mas, por favor, Jay, continue. Se você quiser ter algum comentário também. Não, beleza. Eu só vou citar que essa parte do plebiscito é muito interessante porque ela tem uma contraparte histórica muito interessante. Que é o quê? Um dos governos que o governo da Thatcher apoiava, né, e ela apoiou como política até o fim, foi o governo do ditador chileno Augusto Pinochet. Que, pra quem não conhece, vamos dizer basicamente, de todas as ditaduras da América Latina que a gente teve nessa época, a dele foi a mais sangrenta de todas. Tá certo? A que mais derramou sangue é a ditadura do Pinochet no Chile. Foi um negócio assim absurdo. Teve gente sendo executada em estádio nesse nível. E o governo do Pinochet na década de 80 teve um plebiscito perguntando se a população apoiava ou não o governo do Pinochet. Por que, Adalto? Se era uma ditadura, por que teve isso? Simples, porque esse governo estava extremamente defasado com basicamente todos os outros governos do Ocidente na década de 80, né? Estados Unidos, a maioria dos países da América Latina, todos eles já estavam se tornando democráticos, inclusive o Brasil, né, na década de 80, e o governo do Chile estava lá, extremamente autoritário, e ele fez esse plebiscito para mostrar, olha só, na verdade o nosso governo não é ditadura não, ele é democrático, tá? Obviamente, isso não foi feito, e só com pressão política que o Pinochet de fato saiu do governo chileno, e que daí estabeleceu uma espécie de democracia ali no momento. Então tem referência histórica
aí também, né, da época. E, cara, que legal, não sabia. É bem interessante, né? E o próximo arco que eu vou citar aqui, eu vou deixar por último um que eu acho bem interessante, que é a contraparte do Juiz Dredd como herói, que é o arco Terra Maldita. Esse arco vai ser muito importante, porque ele vai ser o primeiro grande arco. Vamos lá, né? Não, grande arco. Vamos falar da Terra Maldita com carinho. A Terra Maldita não é qualquer coisa. Vamos lá, né? É isso aí. Vamos lá. O que é a Terra Maldita? Explicando antes da gente explicar. Antes da gente explicar, foi meio redundante. A Terra Maldita tá foda. A Terra Maldita é toda aquela meiuca dos Estados Unidos, tá certo? Se a Mega City 1 tá na costa leste, tá certo? Daquela parte do Canadá até a Flórida, do outro lado a gente vai ter uma cidade chamada Mega City 2, ou Mega City 2, que é uma outra cidade, mega cidade que também pega a costa oeste dos Estados Unidos completa. E no meio disso vai ter a Terra Maldita, que é uma área completamente devastada pelas bombas nucleares, completamente destruída, virou um desertão, entendeu? E lá acontecem as coisas mais bizarras possíveis, tá certo? E por que esse arco acontece? Porque eu acho muito engraçado, né? Às vezes as pessoas acham que Juiz Dredd não é tanto sátira, né? Porque muitas vezes eles têm um clima mais sério do que humorístico. Mas esse arco prova o contrário. Por quê? Porque eles estão lidando, neste momento, com um vírus mortal. Este vírus mortal é o vírus T, que segue umas palavras ali, que juntando a sigla do vírus, ele se torna o chamado vírus Tutti Frutti. Eu não estou brincando, o nome do vírus é vírus Tutti Frutti. Maravilhoso. E o que esse vírus faz? Ele é um vírus zumbi, tá certo? Ele transforma as pessoas em completamente bizarras, hipnotizadas e que comem carne humana. É isso que acontece. E tá tendo uma crise enorme em Mega City 2, porque eles não têm a vacina. E Mega City 1 desenvolveu uma vacina para as pessoas e evitar o vírus Tutti Frutti. Só que, para passar até Mega City 2, não é possível pelo ar. Então eles vão ter que passar pela terra. Então o que acontece? O Juiz Dredd vai pegar um criminoso que conhece a Terra Maldita, um monte de robôs e vários juízes juntos num tratorzão para passar por esse deserto gigantesco. Se isso está te parecendo Mad Max Estrada da Fúria, não é por acaso, tá certo? Não é por acaso. Explica pra eles a relação de Mad Max com o Juiz Dredd, por favor, Jay. Vamos lá. O que vai acontecer nesse arco? Basicamente, a gente vai ver o Juiz Dredd passando por um deserto gigantesco, que é a Terra Maldita, devastada pelas explosões nucleares, né? Passando com esse tratorzão gigante, que é basicamente um carro, né? E eles vão passar e nesse local vão ter diversas gangues, tá certo? Uma das primeiras coisas que eles encontram, por exemplo, são pessoas que moram em casas com espinhos no teto, porque existe um furacão de ratos voadores. Eu não tô nem brincando, é nesse nível de absurdo. E as pessoas têm que evitar, porque esses ratos também são extremamente agressivos. Eles são tipo, sei lá, coelhos assassinos do Monty Python, é isso. Meu Deus. E nesse nível. E na Terra Maldita, o que a gente vai ter? A gente vai ter essas gangues formadas por pessoas utilizando roupas, muitas vezes, de couro, tá certo? Andando em carros adulterados, né? E muitas vezes com gente andando em cima do capô, em cima do carro, cheias de espinhos, armas improvisadas, e eles vão ter que lidar com todas essas pessoas. Essa parte estética é muito influente para Mad Max. Por quê? Porque Mad Max vai se inspirar em Cartosploitation, né, que é aquele subgênero que a gente falou anteriormente, só que ele é um filme de ficção científica também, além de ser um filme de ação. Então essa parte de ficção científica, ele pegou como uma das suas inspirações, claramente, esse arco de Terra Maldita de Juiz Dredd, porque o conceito deles atravessarem um grande deserto, né, com veículos, e dentre esses estão diversas gangues, um lugar onde a lei não existe, né, onde a lei é a lei do mais forte, é completamente baseado. Então, se você assistiu desde a trilogia clássica até o filme mais recente, até esse agora que vai sair da Furiosa, saiba que Juiz Dredd inspirou sim, mesmo que não de forma tão direta assim, mas ele inspirou Mad Max, e muito. Então, né? Basicamente, ouvinte, Estrada da Fúria é uma cópia, tá confirmado, Jay confirmou, um roteiro não original, ali saiu das páginas do Juiz Dredd. Não. Eu amo George Miller, né? Eu vou defender este homem até os últimos dias da minha vida. Lógico. A não ser que ele faça alguma merda, daí eu mando ele pra Mas o que a gente vai ter em Terra Maldita? A gente vai ter de tudo, tá? A gente vai ter um momento só de dinossauros, que tem um dinossauro ali agressivo chamado Satanos. A gente vai ter uma parte ali que parece uma referência muito clara à escravidão nos Estados Unidos, né? A escravidão das pessoas negras, porque a gente vai ter seres humanos aliens. E a gente vai ver o Juiz Dredd pegando um desses aliens e levando junto de si, porque ele acaba vendo a história desse alien, que ele teve a família inteira morta, né? A esposa e os filhotes mortos por esses fazendeiros. Ele foi escravizado e tudo.
E este alien é uma mistura estranha de humanoide com um tamanduá. É tipo isso mesmo. Ele é bem esquisitão. Gente, anos 80 podia ter muita coisa, tá? A galera era insana. E é uma metáfora muito clara a escravidão, né? E até mesmo a questões de racismo nos Estados Unidos, que é bem interessante. E a gente também vai ter passagens onde a crítica fica muito óbvia, como por exemplo, duas gangues que ficam disputando em um local. Se for quem eu tô imaginando que é. É esta. Essas gangues, elas possuem o poder em cima dos alimentos da população, tá certo? Que são gados geneticamente modificados para eles produzirem carne. O nome dessas duas gangues, o mais óbvio possível: McDonald's e Burger King. Ai. Essa história deu tanto problema que hoje em dia ela sai com os nomes adulterados para não dar problema, obviamente, né? Mas assim, quando ela foi publicada originalmente, era com os nomes McDonald's e Burger King mesmo. Os caras estavam cagando pra direitos autorais, estavam cagando pra processo, eu acho. Isso então, é um quadrinho punk, isso. Gente. Isso é quadrinho punk, foda-se os direitos autorais, né? Então, esse arco vai ser muito interessante. Se você quiser ver uma história muito insana, né? Tem a galera tipo eu que gosta de uma maluquice, mas é uma maluquice muito interessante porque ela vai fundar várias bases da ficção científica nos anos 80, que é aquela coisa meio futurista de futuro desértico e tudo, que é bem marcado, né? Bem icônico. E também vai ser muito interessante pelo final dela, né? Porque a gente vai ver o Juiz Dredd completamente acabado depois dessa viagem e que ele vai caminhando até a Mega City 2, para entregar a bendita da vacina lá pro vírus Tutti-Frutti. Quando ele chega lá, ele cai de exaustão. Ele só queria mostrar, caminhando até Mega City 2, que ele era capaz, que ele era muito, muito, muito fodão. Só por isso. Depois ele chega na cidade, já completou o que ele queria fazer e ele cai. Eu acho isso muito legal. E os próximos que eu vou citar são arcos que também vão ser muito influentes para a ficção científica, porque eles são aqueles tipos de arcos de Cidade Destruída, né? Que vão ser os arcos do Juiz Morte e Necrópolis. Explica pros ouvintes, OJ, o conceito do Juízes do Apocalipse, porque às vezes o pessoal pode estar bem perdido com aquele pessoal que parece o Batman que ri. Se eu puder explicar pros ouvintes quem que é essa galera, claro, que são muito mais interessantes que o Batman que ri, de passagem. Mas o que a gente vai ter? O Juiz Morte, que vai ser o primeiro que vai aparecer, ele é basicamente um juiz psicopata, né? De uma realidade alternativa. Sim. Você tá se questionando, por quê? Sim, porque sim. Ele só joga pro C. Por que assim? Porque ele só joga pro C. Mas tem alienígena no universo? Tem ali tamanduá, tem idade pré-histórica, tem dinossauro, tem tudo. Ele joga no seu peito e fala, aceita que 2 menos. Exatamente. E esse juiz, né, que é o juiz Sidney, ele vai ser de uma outra realidade em que juízes também existem, né? E ele vai ser um cara muito aficionado pela morte, né? Ele vai ser um juiz que ele acredita numa coisa piamente, né? Ou seja, ele acredita muito em um conceito. Para ele, o crime só existe porque a vida existe. Enquanto a vida existir, o crime vai existir, tá certo? Então, se o objetivo dele é acabar com o crime, a solução é simples: mata todo mundo. E é isso que vai acontecer nessa realidade que vai ser chamada de Terra Morta, né? Por quê? Porque o que vai acontecer é, esse Juiz Morte, que vai ser basicamente esse juiz com poderes alienígenas, né? De outra dimensão, e que ele vai se tornar um ser praticamente imortal, tá certo? Concedido por feiticeiras, né? Que na verdade são ETs, mas são conhecidas como feiticeiras, que são as Irmãs Morte, né? Ele vai receber esses poderes, né? São poderes absurdos, são incontáveis, assim, se a gente fosse citar. Mas ele é basicamente um ser mega poderoso que consegue viajar entre as dimensões. E ele tem junto dele, né, o que a gente vai formar os famosos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Que vão ser, junto do Juiz Morte, o Juiz Mortis, né? Ou, dependendo da tradução, o Juiz Flagelo, né? Que ele representa a morte, ele tem o toque da morte. E a cabeça dele é a cabeça de um carneiro. Acho isso muito da hora. O Juiz Fogo, que ele é literalmente um cara vestido de juiz pegando um fogo, e que ele consegue atear fogo, tá certo? E é um fogo, assim, incandescente que nunca se apaga. É muito interessante. E, depois disso, a gente vai ter o Juiz
que eu acho muito legal, porque, se não me engano, tem um alien do Ben 10 que é parecido com ele, que é o Juiz Medo. Porque o Juiz Medo, ele é um personagem que ele vai ter como ideia que ele é um cara que ele possui tipo uma tranca, né, no capacete dele, que se ele abre essa fechadura, a pessoa enxerga o maior medo dela, né, e ela fica completamente atordoada. Esse é o conceito desse personagem, eu acho bem interessante. O pior que é parecido com o que eu falei do Ben 10, tá? Só pra... que eu não assisti desde a infância, daí eu não lembro o personagem, mas eu lembro que tinha um desse tipo. E se for uma inspiração, eu acho muito foda, na verdade. E esses juízes vão ser chamados assim, digamos assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse, talvez? Podemos citar assim? Beleza. Porque eles vão viajar até a dimensão do Juiz Dredd, e na primeira chegada deles, né, que é chamada de Juiz Dredd contra o Juiz Morte, a gente vai ter uma dimensão do quão poderosos são eles. Eles matam milhões de pessoas. Milhões, tá certo? Nessa primeira chegada, o Juiz Morte já mata milhões de pessoas. E no arco seguinte, que vai ser Necrópolis, ele mata ainda mais milhões de pessoas dentro de Mega City, porque ele já vai estar junto com os seus amiguinhos, né? Que vão ser os Juízes Negros, tá certo? E esses personagens, eles são uma referência muito clara ao que a gente chama hoje de 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Que são essas figuras bíblicas, né? Essas figuras meio que estão dentro do imaginário popular, que são essas figuras que representam os flagelos, né? Os desesperos da humanidade, né? Que viriam durante o Apocalipse. E o que a gente tem em Juiz Dredd é uma versão de ficção científica disso, né? Que esses caras vieram de outra dimensão, enfim. Então, esse arco é muito interessante porque é uma ação muito grande e a gente vê o quanto que o Juiz Dredd é um cara impressionante, né? Porque a gente já citou, né? Ele não é exatamente um herói, nem um vilão, mas nessa história ele consegue ser uma espécie de herói por um motivo muito básico. O Juiz Morte e os Juízes Negros são personagens absolutamente cruéis, tá certo? São personagens que amam a morte, eles acham que a morte humana é necessária, são personagens extremamente que fazem tortura, que fazem mortes, massacres. Então, comparado com esses caras, o Juiz Dredd é um herói, entendeu? Comparado aos Juízes Negros, o Juiz Dredd é quase Superman. O juiz básico do universo do Juiz Dredd é o herói mais puritano que existe perto do Juiz. Exatamente. Perto desses caras é um absurdo. Os caras têm integridade, moralidade, ética. Não, tem de tudo, tem de tudo. E é muito interessante ver como que o Juiz Dredd, né, tanto por ser modificado quanto por ser um cara muito centrado na sua luta, né, a gente vê que uma coisa que supera o medo, o fogo e a morte é uma coisa: a lei. O punho da lei. Então o Juiz Dredd meio que chuta a bunda deles no final, só que eles não morrem. Então eles são os vilões mais recorrentes que vai ter. Então esses arcos vão ser as melhores histórias, né? As histórias que introduzem e que são as melhores histórias com esses personagens. E eu acho eles muito interessantes, assim, tanto em visual, eles são muito icônicos. Sim, sim. Quanto é muito legal, quanto o próprio conceito do Juiz Morte, né? E toda essa contraparte que ele faz com o Juiz Dredd, ele é meio que a faceta sinistra da lei e da justiça. Porra, né? Pior do que o Dredd? Interessante. Pior do que o Dredd, né? Muito pior. É tipo o lado negro, entende? Exatamente. O lado negro do Juiz Dredd. É tipo assim, como pode dizer? Fazendo um paralelo. Digamos que o Juiz Dredd é o Anakin Skywalker. O Juiz Morte, ele é o Darth Vader. É isso aí. Agora que daí eu fazer uma história interessante com esse beat, aí tem que começar um cara da 2000 AD. Imagina, uma história onde o Juiz Dredd ele tá meio que preocupado com a moralidade das suas ações, e dependendo da moralidade das suas ações, ele pode acabar se tornando o Juiz Morte. Olha só que ideia interessante. Ó. Olha aí, ó. 2000 AD tá perdendo, hein? Então e eu adorei que a gente citou já 2 vezes uma comparação entre o Juiz Dredd e Star Wars. Eu acho legal. Eu acho que esses foram os principais arcos que eu citei, né? Eu acho que esses são os que foram publicados aqui, né? Mais recentemente. Vão ter outros que vão ser publicados antes, tipo o Dia do Julgamento e tudo, que vai ser ele junto com outra juíza, que também vai participar de Necrópolis e tudo. Fala mais da juíza Anderson, também que é uma personagem recorrente nos filmes no filme do Juiz Dredd, do Karl Urban, e que vai ser uma personagem também recorrente nas histórias do Juiz Dredd, porque pra quem não sabe, o universo do Juiz Dredd é um universo que tem de tudo. E além de você ter mutantes, alienígenas, dinossauros, robôs, androides e tudo mais, você também tem pessoas com habilidades... Aí
Aí eu vou falar uma besteira muito grande, porque eu não sei diferenciar poderes mentais. Porque eu sou daquele tipo de gente que acha que o poder da Jean Grey é o mesmo que o do professor Xavier. Mas tem diferenças, sim, que são básicas. E pra quem não sabe, a juíza Anderson, ela é uma personagem recorrente no universo do Juiz Dredd, que ela possui poderes mentais que, acho que, se não me engano, são pra ler a mente das pessoas, né? É isso aí, tipo isso. Uma comparação que eu gosto de fazer, que não é exatamente os mesmos poderes, mas é a personagem do Hellboy, que é a pirotécnica, né? A mulher que nasceu com poderes de atear fogo e tudo. Isso é horrível pra nomes. Mas a juíza Anderson, ela vai ser criada pelo artista Brian Bolland, tá certo? Se você já leu A Piada Mortal, né? Ele vai ser o cara que criou, e ele vai basear ela na cantora Debbie Harry, tá certo? Que eu acho muito estranho. Eu descobri isso nesse exato momento pesquisando sobre. Eu achei muito legal. Quem não sabe quem que é a Debbie Harry, é aquela moça da banda Blonde que cantou Rapture, que foi uma música que o Soulja Boy fez cover em The Boys, pra quem estivesse perguntando. É isso aí. E ela vai ser uma personagem muito interessante, eu pelo menos acho muito interessante, porque ela ganha o respeito do Dredd, que é uma coisa muito difícil. Lógico, muito. Mano, só pra vocês terem uma noção, gente, Juiz Dredd é um cara apático, que vê morte todo dia, vê os piores crimes todo o dia, não tem humanidade ali, não tem coração ali. Você tem uma mocinha bonitinha, simpática, parecendo uma boneca Barbie, pra conquistar o coração desse cara é difícil. É difícil. Tanto que, gente, só pra vocês terem uma noção, o Dredd não dorme, o Dredd não come, o Dredd não é casado, não tem filhos, não tem nada. É muito ele só vive por causa da lei. Ele faz amor com a lei. Ele é casado com a lei. Então, você tem a juíza Anderson, que basicamente mexeu com o coraçãozinho dele, de certa forma, é algo muito difícil. É um feito muito grande. Então, a gente pode bater um martelo aqui. O Juiz Dredd fez amor com a lei. Então, a juíza Anderson, essa personagem é muito interessante. A gente vai ter outros personagens recorrentes, principalmente os juízes-chefes ali, né? Vão ter vários personagens das primeiras histórias que não são recorrentes hoje, como, por exemplo, umas ideias meio toscas e até meio bizarras da época que hoje não serve mais. Tipo, o fato do Juiz Dredd ter uma empregada italiana, não sei porquê, que era uma velha. Eu acho isso muito engraçado. E um personagem que eu gosto muito, que eu acho que deveria aparecer mais, que é Walter, o Lobo. Ele é um robô que tem problemas na parte vocal e ele não consegue falar o R. Então ele é o Cebolinha robótico, tá certo? Ele vai surgir no primeiríssimo arco de Juiz Dredd, lá das primeiras histórias, que é a Primeira Guerra Robótica. Vai ter um personagem que eu acho muito interessante, que ele é muito engraçado, porque é o personagem Me Chame de Kenneth. Ele é um robô chamado Me Chame de Kenneth, que este robô vai criar consciência e ele basicamente vai virar um robô que gosta do bigodinho. É isso, tá? E ele vai iniciar um movimento de supremacia contra os humanos e vai gerar uma guerra de robôs conscientes contra as pessoas. Acaba que os juízes ganham, né? Mas o Walter, ele começa a morar com o Juiz Dredd, e é muito interessante porque ele seria meio que uma paródia do Batman e do Robin. Só que muito estranha, porque o Walter é esse robô que ele ama o Juiz Dredd. Ele sempre fala que ama o Juiz Dredd, que ele adora ele, que admira muito ele. E o Juiz Dredd sempre tá um pouco se lixando pro Walter. Ele dá sempre umas tiradas nele. Então, esses personagens recorrentes nas histórias, eles sempre vão ter essas direções. Hoje, personagens como a juíza Anderson são bem mais sérios, né? São bem mais puxados pra essa coisa de completar, né? De fazer esse universo ser mais vivo. Tanto que ela até entra em coma depois, é uma coisa bem pesadona mesmo. E eles são muito interessantes porque eles deixam todo esse mundo muito mais palpável, né? Não é só o Juiz Dredd andando na motoca muito foda dele, né? É um mundo que parece existir de verdade, que ele tem forma, né? Ele tem tem uma identidade. Exatamente. Tem uma personalidade ali. Daí que eu acho que já vai entrar na principal crítica que eu tenho com o filme do Karl Urban. Eu acho muito legal. Vamos chegar no filme. A gente vai comentar sobre os filmes do Juiz Dredd. Pra quem não sabe, no momento, teve no data dessa gravação, dia 5/1 de 2024, a gente só tem 2 filmes do Juiz Dredd que eu tenho a noção. Um curta animado, feito pelo produtor de Castlevania, e que, um tempo atrás, foi especulado uma série de Juiz Dredd que não sei o que aconteceu. Muitas vezes. Eu não sei o que aconteceu. Porque pior que seria uma puta de uma série interessante. Seria pico da audiência. Eu acho que seria. E o que acontece? O Jay, como fã do Juiz Dredd, quase que eu ia falar, o Jay, como fã do João Adalto,
o Jay, ele provavelmente, eu ia falar do filme do Stallone, porque o filme do Stallone, gente, vou só explicar esse backstory que aconteceu. O filme do Stallone era pra ser algo completamente diferente do que da versão final que foi pro cinema. Só pra você ter uma noção, era pra ter Juiz Morte e era pra ter o Arnold Schwarzenegger ali. É isso aí. Esse era o pique. E o que acontece? Eu já não gosto muito do filme porque o Juiz Dredd já aparece sem capacete. E pra quem não sabe, conceitos básicos do Juiz Dredd. O Juiz Dredd não se mostra o rosto dele. É o queixo pra baixo. Um conceito muito bom. É do nariz pra baixo. Exatamente. Ele é tipo do Slayer, ele é tipo o Master Chief, ele é tipo o Goblin Slayer. Ele não mostra o rosto dele. E você aceita que não mostra. Mas eu digo, tempo livre, por favor, comente sobre. Teça seus comentários sobre o filme do Stallone, O Juiz. É isso aí. Eu diria assim, se você quer assistir um filme bom a lá Juiz Dredd, assista o primeiro Robocop do Paul Verhoeven, tá? Então assim, assista esse aí. Mas se a gente fosse falar dos filmes de fato do Juiz Dredd, o que eu acho interessante é que os dois têm alguns problemas. Eu acho que o do Karl Urban é o que mais compensa. Se você quer assistir alguma coisa do Juiz Dredd, não quer ler os quadrinhos, quer primeiro ver o filme, o do Karl Urban é bem interessante. Ele tem uma marca bem interessante na forma como ele caracteriza o Juiz Dredd em si, mas eu não sou tão fã de como ele mostra a cidade, porque a cidade eu achei que ficou meio aquém do que poderia ser. Meio que não tem personalidade. Algo vazio. É uma cidade meio genérica. Eu entendo que é um orçamento baixo e tudo, mas eu acho que mesmo com orçamento baixo dava pra fazer algo interessante ali. Sim, mas que não teve. É meio que uma Nova York meio genérica, assim. É complicado. É algo meio futurista, sem graça, sem personalidade. Tipo, você sabe que falta alguma coisa ali. Então, é interessante, mas é só pra você ter um gostinho, eu diria, né? Se você quer ver o personagem na sua maior potência, leia os quadrinhos, né? Não tem outra mídia que ele brilhe tanto quanto nos quadrinhos. Sim, verdade. E é algo muito triste, porque você tem um personagem tão fascinante, tão interessante que é o Dredd, que é um personagem que, cara, assim, eu acho que na caminhada do programa, no pico que a gente tá, cara, dificilmente você não deve ter tido interesse pelo personagem, cara. É um personagem que tem uma crítica interessante, tem uma reflexão, dá pra você contar uma história bacana com ele, tem vários elementos que constroem um world building. O world building dele é fascinante, é interessante. A Mega City One é uma personagem viva, você consegue contar muitas histórias dentro daquela cidade, tanto com o Juiz Dredd sendo ou um personagem secundário ou só um elemento presente nessa história. Você consegue fazer várias críticas reflexivas, críticas interessantes. Então, você meio que não tem esse potencial aproveitado nos filmes, é algo muito triste. E é triste quando você vê que, cara, nem pra ter uma série o pessoal teve interesse de fazer. Entende? Isso me magoa muito. Porque, cara, o Juiz Dredd, ele é um personagem que, assim, se você viu o filme do Karl Urban, você provavelmente vai ter achado do caralho. Não julgo. Mas, cara, você provavelmente ia querer ter muito mais do que aquilo. E você provavelmente ia pedir, aclamar por uma série. Como, infelizmente, durante a data desse programa, não vai ser algo real, vai ser algo que talvez aconteça no futuro, mas a gente acha um pouco difícil de acontecer, eu acho interessante você já pegar os quadrinhos. Porque nos quadrinhos você vai ter uma experiência completa, você vai ter uma experiência divertida, interessante, que vai meio que formar o seu gosto, meio que vai formar o seu... Como posso dizer? Vai te formar como leitor e, cara, você vai ter uma experiência completa que os filmes não vão te entregar. Sim. Então, cara, parte pros quadrinhos, parte pros Essentials, que eu acho que a Mito está lançando, né? Eu vou comentar isso no final das coleções que tem hoje no Brasil. Daí. O personagem, assim, sinceramente, se você, por exemplo, é professor ou até mesmo uma pessoa que trabalha aí numa área acadêmica e tudo, para discutir temáticas políticas com alguma obra de ficção, uma obra de entretenimento, eu acho que o Juiz Dredd é a mais completa nesse sentido. Obrigado por você ter me lembrado disso. Porque isso você me lembrou um post que eu fiz no Twitter há muito tempo atrás sobre o Juiz Dredd, que era basicamente o seguinte, ó. Ouvintes, se você é professor, se você tem que fazer um trabalho de cunho acadêmico, você precisa citar, por exemplo, obras que trabalham e narram o contexto mais a um governo mais autoritário, que trabalham e que possuem até mesmo uma crítica ao fascismo. Cara, seguinte,
obras que eu recomendo pra você. Cara, Juiz Dredd, tipo, pega a América e o Dia da Democracia, basicamente é um prato cheio pra você, pra você. Mouse, não tem como não falar isso também, não citar Mouse, porque, cara, o peso que Mouse tem... Ícone do Underground. Qual? Ícone do Underground. O Mouse que é um ícone do Underground que conquistou o mainstream, porque Mouse é o primeiro quadrinho a ganhar um prêmio Pulitzer, que é um prêmio de jornalismo, Pica das Galáxias, pra quem não sabe. Você tem também o trio que, nossa, surgiu também da era Thatcher, V de Vingança, que, cara, é um dos quadrinhos que é um quadrinho que, lógico, muitas pessoas têm mais contato com o filme do que com o quadrinho, mas é um quadrinho que inspirou manifestações e revoltas, tem um peso ali, e se você precisar de um contexto mais musical também, caso você tenha interesse, Rage Against the Machine. Por favor, escute. Se você gosta de rock and roll, você vai gostar daquilo ali. Massa demais. E, cara... Massa demais, gosto. Eu gosto muito de Guerrilla Radio, não vou mentir. Olha só. Pena que acho que a banda acabou, infelizmente. E, cara, por favor, Jane, continue, desculpa por interromper. Mano, eu só queria dizer que sou muito fã de Raiva Contra a Máquina, assim, uma banda muito legal. Uma das coisas também que é legal do Juiz Dredd, que eu acho que até seria até interessante a gente comentar, é que, cara, ele é um personagem que ele se continua firme e forte hoje em dia nos quadrinhos, sabe? Ele ainda tem a sua presença ali na cultura pop. Então, muitas pessoas podem ter contato com o Juiz Dredd através dos filmes, dos crossovers e, às vezes, dos produtos midiáticos que tem mesmo, sendo poucos. E, cara, é muito legal você ver a forte presença dele ali, como ele é um personagem que ele é respeitado, como as pessoas têm uma noção dele, têm um carinho por ele. Onde, tipo, cara, se você é escritor de quadrinhos, se você trabalha na área dos quadrinhos, uma hora ou outra você vai saber quem é o Juiz Dredd. Uma hora ou outra você vai ter contato com os quadrinhos da 2000 AD. E foi só questão de tempo até o Juiz Dredd ter alguns dos maiores personagens da cultura pop através de crossovers. Que até vale a pena até comentar sobre o crossover dele com o Batman. E, cara, vamos ser honestos, é um crossover que ninguém esperava. Tipo, o Batman já encontrou todo mundo. Batman já encontrou Predador, já encontrou Alien, agora já tem Tartarugas Ninja, Godzilla, todo mundo. Mas um dos crossovers que eu menos esperava era o Juiz Dredd. E sim, funciona, por mais incrível que pareça. E uma das coisas mais engraçadas que eu gosto do crossover do Juiz Dredd é que é o seguinte, gente, vamos ser sinceros, o Batman é carrancudo. O Batman, ele tem sua postura. Ele impõe, ainda mais que é o Batman desenhado com aquele chifre gigante. Nossa, ele impõe. Só que, gente, o Batman, ele está falando não com um homem. Ele não está falando com um simples homem, um homem comum. Ele está falando com a lei. A lei, a manifestação da lei. Corrupta e distorcida, que é Mega City One. E tanto... Mas ainda assim é a lei. É a lei. E uma das coisas até interessantes, que um dos momentos mais legais que o quadrinho tem, é que eu não sei se os ouvintes já viram esse momento, essa cena que o quadrinho possui, que, cara, é o seguinte, quem nunca viu o soco que o Batman teve que se esforçar pra dar na cara do Juiz Dredd, e o Juiz Dredd reage como se aquilo fosse nada. Ele fica estático, ele fica imóvel. É isso aí. Que, pra quem não sabe, o Batman pisou ali na Mega City One, e o que acontece? Já foi taxado como vigilante. A única forma de você fazer lei em Mega City One é só você ser juiz. Tipo, não tem como você operar outros modos de justiça sem ser como um juiz. E, cara, chegando lá, ele foi interrogado pelo Juiz Dredd. E, cara, assim, o Juiz Dredd já não foi muito com a cara do Batman. Gente, quando o Juiz Dredd foi lá, foi prender o Batman pra fazer um interrogatório, você tem uma das cenas mais fodas de testosterona máxima que você tem nos quadrinhos, onde você vê o Batman se esforçando pra sair da prisão que ele tá pra meter uma porrada no Juiz Dredd. E são momentos assim que são impagáveis. E a gente teve também, não só nesse momento, mas também como o Batman, com a Juíza Anderson, com a moto do Juiz Dredd, que eu não sei por que motivos eu falo que a moto do Juiz Dredd é a moto do Robocop, não sei. Então, vamos ser honestos, acho que não é uma diferença muito grande do Juiz Dredd pro Robocop. Não, ele é uma das principais inspirações pro Robocop. Ô, louco, mentira, não sabia. Ele é o Robocop, ele é um policial carrancudo, durão, que age numa cidade futurista, onde o crime manda.
é o Juiz Dredd. Mas não tinha uma parada também há um tempo atrás, tipo, assim, eu vi isso no canal Você Não Sabia, né? Que não teve uma inspiração que também inspirou a criação do Robocop, que pra quem não sabe, lá, vamos voltar no tempo. Existe um personagem da época dos Tokusatsu, lá em meados dos anos 80. Sim. Pra quem não sabe, ó, Jaspion, Jiraiya, como Kamen Rider, Black Kamen Rider, XRRT, o Escambau, chamado Giban, que pra quem não sabe, o Giban é o policial de aço, que tem uma história um pouco semelhante com o Robocop. E, cara, se você for reparar tanto visualmente quanto questão da história, o Giban, ele é o Robocop. Então, tem um pouquinho de inspiração ali, entende? Podemos dizer que é uma obra que inspirou outra obra, que inspirou outra obra também. É isso aí. No caso da inspiração de Juiz Dredd em Robocop, é muito mais porque o primeiro filme de fato, nas continuações, que é dirigido pelo Paul Verhoeven, ele também é um filme extremamente crítico e que utiliza muito da sátira, da ironia, do deboche para conseguir fazer a crítica dele, né? Então, tem muito de Juiz Dredd ali, né? No primeiro filme de Robocop. Mas essa inspiração do Giban é bem mais conceitual e até visual, né? Então, a inspiração mais, assim, da crítica, eu acho que vem muito de Juiz Dredd, no caso do Robocop. E, cara, a gente tava chegando no momento do programa, eu queria falar sobre ela, porque, cara, não tem como você não falar de Juiz Dredd sem falar dela. Cara, Mega City One, uma das personagens mais envolventes de todo o universo de Juiz Dredd. Gente, pra quem não sabe, a Mega City One, ela é um personagem complexo. Ela é uma cidade que você não quer morar. Você não quer morar, mas você, tipo assim, você tem a Terra Maldita e você tem a Mega City One. Eu acho que é melhor morar na Terra Maldita do que morar em Mega City One. E Jay, você como um leitor... Não, provavelmente. Você que é um leitor assíduo de Juiz Dredd, Jay, comenta pra gente por que não morar em Mega City One? E por que Mega City One é um inferno? Bom, eu não moro lá, mas eu vou utilizar as palavras do Juiz Dredd que eu vou ler aqui agora. Mega City 1, 800 milhões, não são nem 200 que eu citei antes, 800 milhões de pessoas, cada uma delas um criminoso em potencial. A cidade mais cruel e violenta da Terra, mas eu a amo. É isso, tá? Mega City 1, eu até achava que ela tinha 200 milhões de pessoas, mas não, são 800 milhões de habitantes, tá? É assim, o quádruplo da população do Brasil, tá? Fazendo a errata aqui. Mega City 1 é uma das cidades de ficção científica mais bem desenvolvidas e mais icônicas que a gente vai ter, não só nos quadrinhos, mas assim, de filmes, de séries, livros, enfim, eu acho que ela pode ser comparada em termos visuais até mesmo com o que o Moebius fazia, que depois foi inspirado Blade Runner, por exemplo, né? Que é esse desenvolvimento de uma cidade futurista que ela é vertical, ou seja, Mega City 1, ela só tem arranha-céus. E esses arranha-céus, eles são gigantescos, né? Até cita no início que o Empire State, ele é pequeno perto desses novos prédios. A gente vai ter ali uma cidade que tem ruas e mais ruas acima do nível do chão, né? Que são construídas como se fosse, tipo, estradas construídas na parte ali do céu, colocando ali umas vigas para sustentar. E uma maioria da população presa dentro de casa, só consumindo televisão, né? Aquelas televisõezinhas do estilo anos 80, né? Aquelas televisões de tubão. E é tão interessante o quanto que essa cidade foi se desenvolvendo desde o início. Desde o início ela era uma cidade diferenciada. Os prédios, eles não são quadrados, né? Eles sempre são desenhados de uma forma mais ovalada, né? Com muitas janelas. Os prédios são sempre muito gigantescos, né? Opressores. As pessoas estão sempre caminhando em meio a regiões com muita pobreza, com muita gente potencialmente criminosa. Mega City 1 é uma cidade, assim, extremamente opressora, tanto no lado político quanto no lado social. No lado político, por causa dos juízes, né, obviamente, e no lado social, porque a pobreza extrema ali gera uma criminalidade que, assim, é absurda, levava a níveis extremos, e sempre que acontece algum mínimo acidente lá, já pode ser um motivo para desencadear um massacre, né, de tanta gente que está enfurnada naquela cidade. Então, um ambiente nesse pique. É uma cidade viva, é uma cidade conturbada, uma cidade caótica, entendeu? É São Paulo vezes 1000, entendeu? É São Paulo misturado com o Rio de Janeiro. O que já é doideira o suficiente. Lá até ainda mais.
Lógico. Mas é muito interessante o quanto que a cidade se desenvolve junto do personagem. Eu acho que ela é o segundo pilar fundamental de Juiz Dredd, porque se não tivesse o nome dele próprio no quadrinho, o nome dele seria de Mega City. Mega City 1, o título do quadrinho. De tão importante que ela é. Porque ela é um ambiente que, ao mesmo tempo que é uma região criminosa, extremamente corrupta, extremamente assim, você não quer morar naquele lugar. Você não quer mesmo, cara. Lá ao mesmo tempo, parece ser a única possibilidade de sobreviver fora de um ambiente que não seja completamente devastado, né? Então, meio que as pessoas podem sair de lá, mas elas não têm escolha, né? A natureza do local não dá escolha para elas saírem de lá. Porque o que acontece? Eu acho muito. Se Mega City 1 é um ponto de luz da civilização no mundo do Juiz Dredd, imagina como deve ser viver fora dela. Que, pra quem não sabe, gente, morar em Mega City 1 é um inferno, cara. É um inferno. Lá é você. Só pra vocês terem uma noção, as leis ali, você é preso. Ô, Jay, se você puder me explicar depois, eu posso até. Porque tem algumas coisas que eu posso até esquecer. Se você puder até explicar melhor, eu fico até. Eu agradeço bastante. Que é o seguinte: qual que é aquela prisão que o Juiz Dredd tem? Que você meio que coloca a pessoa num cubo. Eu esqueci o nome. Caramba, tá na ponta da língua. Cárcere privado, eu acho. Tem um nome aqui. Não sei. Específico? Tem um nome específico. Não é estilo cárcere privado, é como se fosse uma espécie de detenção. Tipo isso, eu não vou lembrar o nome agora. Puxa o nome agora. Só pra vocês terem uma noção, os crimes que estão ali no Juiz Dredd é uma coisinha simples e boba, já faz você já ficar numa espécie da detenção. Eu vou usar o termo detenção porque me fugiu o termo aqui agora, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção, já dá uma detenção ou já pode pegar pena de morte. Como outros crimes pesados também. Por exemplo, uma noção que podemos ter isso no filme do Karl Urban é que enquanto eles vão, o Juiz Dredd e a juíza Anderson vão pra aquele prédio onde eles vão investigar sobre a Mama, a gente pode ter uma cena onde temos um senhor que é morador de rua, tava só deitado, sentado no chão, perto da entrada do prédio, onde dava de entrada pros visitantes, de ida e volta, né? O Juiz Dredd basicamente chegou ali e falou o seguinte: ó, só pelo fato de você se você tiver aí, quando eu voltar, já pode pegar um crime de detenção. Eu acho que o quê? De uns 6 a 12 meses, entende? Esse é o nível da coisa. Não só isso, você também vive num lugar onde você tem massacres e mortes das piores formas possíveis a todo instante. Você tem juiz morte, você tem revolta popular, você tem chacinas, você tem armas nucleares, você tem de tudo ali. De tudo mesmo. Aliás, nem mesmo na morte você tá salvo ali, porque se você morrer, teu corpo vai ser reutilizado para virar alimento pro cidadão de Mega City 1. Sim. Então, Mega City 1, ela é complexa e ela é um lugar terrível. Ela é um lugar horrível. Eu acho que ela é um dos piores lugares pra você viver na ficção. Só não é o pior, porque existe o conto. Não tenho boca e preciso gritar. Eu não sei se o Jay teve contato com esse conto, mas, cara... Sim, Harlan Ellison é um nome grande. Só não é... Mega City 1 só não é pior do que o AM fez em Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Lá é um lugar horrível. Lá você não tem vida. Lá é um lugar terrível, horrível, ao ponto de que, cara, é foda, porque é um tema até interessante que eu queria comentar até com você, Jay, porque é um lugar que tem muita chance de, infelizmente, ser realidade. Mega City 1, infelizmente, tem chance de você encontrar muita coisa de ser real ali. Tanto que até um dos tópicos que eu queria até comentar com você, Jay, é o seguinte, cara, até que ponto a realidade superou a ficção? Porque, infelizmente, tem muita coisa na ficção que, cara, não, tem muita coisa na realidade que, cara, infelizmente, ultrapassa muita coisa na ficção. Tem lugares que são estilo Mega City 1, infelizmente, que ou já aconteceram ou que possuem o mesmo estilo de governo, né, podemos dizer assim, como posso dizer? Não é um estilo de governo, é uma forma mais democrática de assumir e liderar um governo, podemos dizer assim. Lógico, eu tô só usando só esses termos porque eu não tenho algo melhor, algo mais apropriado para citar no momento. Mas você, lógico, tirando todas as loucuras que você encontra nos quadrinhos do Juiz Dredd,
Cara, é foda você pensar que há momentos em que a realidade já foi literalmente o que a gente viu nos quadrinhos do Juiz Dredd, né? É algo que ultrapassa até mesmo a crítica e as ocasiões mais absurdas que tem ali. E é incrível. Eu queria até que você comentasse sobre, pra gente ter um debate intelectual sobre esse tema da realidade superior na ficção, né? Porque é incrível como que, por mais que a ficção seja não extravagante, seja extraordinária, seja repleta de infinitas possibilidades, é incrível como a realidade supera tudo isso. Uhum. Antes, um adendo aqui, eu fui pesquisar e o nome desses cubículos são cubículos de isolamento ou blocos de isolamento, que são prisões que é um cubo que coloca ali criminosos que fizeram crimes capitais, ou seja, crimes muito fortes, e eles ficam lá, é meio que uma prisão de segurança máxima, ali o cara não consegue sair, é um bloco fechado. E em Juiz Dredd também vai ter, principalmente nas primeiras histórias, a ideia de que criminosos assim mais perigosos são mandados pra Lua, e na Lua eles fazem trabalhos forçados, é isso, é meio que uma gula aqui no lunar. Mas na parte da parte da realidade, né, é muito interessante a gente ver o quanto que muita gente a gente pensa assim, a famosa frase, né, a vida imita a arte imita a vida, né, porque a gente vê certos movimentos que acontecem no mundo e que parece muito com certas histórias, né? Seja V de Vingança, seja o próprio Juiz Dredd. Mas no caso de Juiz Dredd, o que eu vejo ali não é tanto a história, a arte se tornando realidade, é mais uma repetição de uma história que já ocorreu, né? A história, primeiro, ela é contada como uma tragédia, depois ela é repetida como uma farsa, né? Porque o que a gente vai ver ali em Juiz Dredd é a formação de um estado fascista que, beleza, a gente não tem armas nucleares, uma guerra nuclear intensa, né, do jeito que aconteceu lá, muito menos a gente tem armas laser ou, sei lá, gente vindo de outra dimensão, ou infelizmente não temos alienígenas tamanduás, né? Mas o que a gente tem é uma coisa muito clara. Juiz Dredd mostra o quanto que a apatia gera opressão. Por que as pessoas de Mega City não lutam, né? Às vezes pra gente aqui que vive num país que tem certa liberdade de expressão, falar assim, nossa, mas por que a pessoa numa ditadura não se rebela? Por que a pessoa não luta por sua liberdade? E às vezes a gente não consegue entrar em contato com a realidade das pessoas nesse contexto. É muito difícil, né? A realidade, por vezes, pode ser até pior do que a ficção de Juiz Dredd. Por mais exagerada que ela seja, eu até falei nesse programa, né? No governo Thatcher foi sugerido campos de concentração para pessoas homossexuais. Isso não é normal. Isso não é uma preposição razoável em qualquer contexto, entende? Então, o que a gente vê em Juiz Dredd é um exagero de uma realidade que já existia na época que ele foi publicado e que ainda existe. A gente não vê figuras políticas que surgem como autoritárias, mas que falam que não são autoritárias porque elas dizem proteger a população. E quando elas falam proteger a população, não é oferecer uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade, oferecer oportunidade. Não, eles agem como os juízes. Quem não me obedece, eu desço sarrafo. É uma coisa que um sociólogo muito importante fala, que é o Max Weber, né, que eu vi em uma das análises de Juiz Dredd, que ele vai diferenciar poder de dominação. O poder, ele é basilar, a base do poder é o poder feito pela força. Então, quando, sei lá, você está sendo assaltado, o que o bandido está exercendo em você é poder. Dominação é uma dominação sistêmica, é uma dominação ideológica, é um poder exercido em cima da pessoa de forma mental, que é isso que a maioria desses regimes fazem. Às vezes, a pessoa não luta por liberdade porque ela não sabe como é viver fora daquele regime. Às vezes a pessoa ela não sabe o que é viver fora daquela dominação. Às vezes, para o cidadão de Mega City One, aquilo lá é o paraíso, porque ele não conhece outras coisas além daquilo. Porque ele não conhece algo para além. Porque ele foi ensinado desde tenra infância, desde que ele era uma pequena criança, de que os juízes estão lá para proteger ele. Por mais corrupto,
arbitrário e cruel que esse sistema possa ser. Então, o Juiz Dredd encontra a realidade a partir do momento que a gente vê que as pessoas, elas tratam esse descaso com a humanidade, essa crueldade, esse autoritarismo com naturalidade, com banalidade, né? Então, a partir do momento que a gente esquece, né, que a gente não tem consciência do local onde a gente tá, é que a gente simplesmente aceita. Quando chega um cara e fala assim, eu posso pôr a bota na sua cara? A pessoa que não tá consciente, ela simplesmente fala, bota, tá de boa, né? A gente tá seguro com ele com a bota na nossa cara. Então, eu acho que o Juiz Dredd encontra a realidade nisso aí. Podemos dizer que, nesse caso, a história até mesmo que entre muitas aspas, o novo normal, né? A pessoa meio que aceita isso. Exatamente. Essa é o tipo de dominação mais pesado que existe, né? Por quê? Porque a pessoa não vê aquilo ali como uma saída certa, ela vê como a única saída possível. Esse é o problema, né? A pessoa vê aquilo ali como a única forma viável, né? Exatamente, né? Pro cara que vive em Mega City, tipo, o juiz, ele não é uma figura corrupta, né? Por quê? Porque isso não é divulgado, não é imprensa em Mega City. Que existe propaganda, né? E propaganda no sentido ideológico da coisa. A propaganda, ouvintes, é uma propaganda forte. Uma propaganda que é uma propaganda que marca as pessoas. É uma propaganda que influencia as pessoas, que molda o senso comum delas, sabe? É uma propaganda que, como pode dizer, molda o senso comum, como podemos dizer. Como eu vou um paralelo para dar só um caso aqui, um exemplo, só para ver se vocês conseguem entender. Imagina o seguinte: imagine que você tem o céu, só que a maioria das pessoas, digamos que a maioria das pessoas sejam qual é o nome? Sejam daltônicas. Sejam daltônicas. E as pessoas nunca viram a cor do céu. Aí você teve só uma pessoa que viu a cor do céu, que não é daltônica, viu a cor do céu e sabe que é azul. Você tem inúmeros filmes, livros, séries e propagandas falando o céu é amarelo. Isso vai criar o senso comum nas pessoas, onde elas vão achar que o céu é amarelo e não azul. Que vai criar o senso delas sobre determinado assunto, e elas vão pensar assim, nossa, eu acho que o céu é amarelo, não sabia que ele era azul, não. Entendeu? A pessoa pensa isso. Ou, o melhor caso ainda, que eu até pensei até agora, que é um pouco polêmico, mas vale a pena comentar, cara, é o caso do Michael Jackson. Que muitas pessoas achavam que o Michael Jackson achava que tinha envolvimento com menores de idade, mas não teve. E isso ficou marcado, e muitas pessoas acham que isso de fato aconteceu, mas não aconteceu. Então moldou o senso básico da pessoa, né? Entende? Então isso é o que os personagens de Mega City 1 elas enfrentam todo dia, sabe? É propaganda por trás de propaganda. Eu não sei, assim, é que eu não vi o filme. Se o Jay viu o filme, já teve contato com a obra, ele poderia até explicar pra gente, que eu ficaria até feliz. Cara, podemos dizer que até algo até parecido com o filme Idiocracia, né? Parando pra ver. Não conheço. Pior que eu não conheço. Que pra quem não sabe. Cara, Idiocracia é um filme que era o seguinte: era um filme de cunho humorístico, que basicamente mostrava como seria um futuro repleto de idiotas, onde a sociedade ficou imbecilizada. E, cara, é um filme que ele passou despercebido na época dele, mas conforme os anos foram passando, a gente teve surgimento de novas tecnologias e novas... Como podemos dizer, eu vou dizer com muitas aspas aqui, umas revoluções tecnológicas, aquele filme teve um outro significado, se tornou algo mais cult, algo mais querido pelos fãs intelectuais ou que possuem bom gosto pelo cinema. E, cara, a Megona é foda. A Megona, ela é difícil de você morar, cara. Você assim, ou se você correr o bicho pega, se você ficar o bicho come, e se você bobear, o Juiz Dredd corre atrás de você. Esse é o pique, cara. Você não tem liberdade, você é oprimido o tempo todo, você não tem seus direitos humanos, você tem seus direitos desrespeitados, você é uma clara vítima de uma violência urbana que, cara, pode ocorrer a qualquer instante, ao ponto de que, cara, o seu vizinho pode meter a loucura e querer te matar. Esse é que é o nível das coisas. E, cara, é interessante, porque além de ter esse paralelo interessante com a realidade, permite como o Juiz Dredd é um personagem complexo, um personagem interessante, é um personagem fascinante, sabe? É um dos personagens que eu acho um dos mais importantes pros quadrinhos. Se eu pudesse fazer uma lista de os personagens mais importantes dos quadrinhos, eu colocaria o Juiz Dredd. Eu sinceramente colocaria o Juiz Dredd pelo peso
que ele tem nos quadrinhos, pela importância que ele tem nos quadrinhos do Reino Unido e o legado que ele deixou. Porque só dele ter essa reflexão bem feita, envolvendo o fascismo, envolvendo democracia, envolvendo críticas que são, mesmo assim, ainda atuais para os dias de hoje, é algo que você não vê em quaisquer outros quadrinhos. Você não vê em outros quaisquer outros personagens fazendo isso. Enquanto você teve a reformulação do Batman nos anos 80 pelo Frank Miller, onde o Batman deixava de ter aquela aparência mais boba, mais infantil, algo mais que era muito apegado à imagem do Adam West no programa de televisão, e se tornou algo mais carrancudo, mais sério, algo mais pesado, como a gente viu em Cavaleiro das Trevas e até mesmo em Ano 1. O Juiz Dredd dos anos 70 para os anos 80, cara, ele já era pesado no sentido de que ele não passa por uma reformulação, podemos dizer assim. Ele foi uma crítica, ele é uma crítica do início ao fim, onde ele, lógico, mesmo ele tendo algumas coisas mais caricatas, mesmo ele tendo alguns elementos ali que mesmo que se tornaram datados, algo mais de época, é algo que se tornou uma crítica e que a crítica permanece até hoje. Lógico, a gente tem algumas histórias ali e aqui, algumas coisas que sim, dão pra fazer alguma coisa interessante, alguma coisa legal, sabe? Tipo, alguma coisa só pra você ler, só pra passar o tempo, só pra você se divertir. Mas, cara, a crítica ainda tá ali. Você tem... É algo que faz parte do personagem. Tá lá. Não teve reformulação. Ele se permaneceu íntegro do início aos tempos atuais. Eu ia falar do início ao fim, mas Juiz Dredd não teve o fim. Ainda permanece em publicação nos dias de hoje. E, cara, eu recomendo você, ouvinte, a ter contato com os quadrinhos do Juiz Dredd, né? Eu recomendo você dar uma lida sobre, porque mesmo sendo... É foda, porque eu até comentei no programa, o Comics Are Good For You com o Aplasma, que muitas pessoas não enxergam o peso cultural e o peso literário que os quadrinhos têm. Infelizmente, muitas pessoas veem os quadrinhos como algo mais infantil, algo mais bobo, algo mais para adolescente, para criança. Mas, cara, se você pega umas histórias do peso do Juiz Dredd e você pega pra você ler, você tem um choque de realidade muito grande. A forma como você vê aquilo ali é outra parada. Você perde mais, como podemos dizer assim, a morte da inocência, né? Que é vista através do smile de Watchmen com a gota de sangue presente ali. Tem um peso ali. Então não é algo infantil, tem um peso literário. Então, se você, ouvinte, é um ouvinte que teve mais contato com livros em si, não teve tanto contato assim com quadrinhos, ou nem sequer teve contato com quadrinhos ou graphic novels, eu recomendo você dar uma olhada no Juiz Dredd. É legal, é bacana. Eu não sei se teve novelizações em formato de livro, mas, cara, vale a pena você ler. Vale a pena você ler. Ai, cara, assim, gente, chegando até na reta final do programa, comenta pra gente quais são as formas, por exemplo, como são lançados os quadrinhos atualmente do Juiz Dredd no Brasil. Tipo, se eu quisesse ter contato com os quadrinhos do Juiz Dredd, a que editoras eu poderia recorrer, a que encadenados eu poderia recorrer, como eu poderia fazer isso? Porque, poxa, às vezes o ouvinte pode ter ouvido o programa, ter achado até interessante e quer dar uma olhada, mas ele não sabe como e por onde consumir esses produtos. O que você acha? Eu já vou dar a minha indicação, que é a forma como eu estou lendo, eu pretendo ler neste ano, né, uma das minhas metas de leitura para 2024 é continuar a ler Juiz Dredd. Eu não recomendo para iniciantes. Por quê? Temos duas publicações sendo feitas de Juiz Dredd atualmente, duas principais, que é a Juiz Dredd Essenciais e a Juiz Dredd Casos Completos. A Juiz Dredd Casos Completos é a que eu estou fazendo. Eu estou no primeiro volume e ele reúne as primeiras histórias dos anos de 2099 até 2100, né? As primeiras progs, né? Até a prog número 60, né? Da 1 até a 60. Por que eu não recomendo? Porque essas primeiras histórias cansam, tá? Não vou mentir, não. Elas cansam. Por quê? Porque elas eram muito episódicas. Ou seja, aquelas histórias que eu falei que tinham 2, 5, 6 páginas, elas eram uma história completa. Então, tipo, começava, terminava em 6 páginas. Entendeu? Então, dentro deste encadernado que eu tenho aqui, a gente vai ter milhares e milhares de histórias. Tá certo? Um monte de histórias. Só que o que acontece? Essas histórias desse início são muito simples. São muito pouco
pouco desenvolvidas ainda. Ainda tem toda a sátira tá ali desde o início, a crítica tá ali desde o início, só que é algo muito simplório, né? Algo que estava sendo formado. Então, para quem quer ler, para quem já conhece e quer ler de forma cronológica, né, tendo uma evolução do personagem, né, da narrativa, do desenho e tudo, como eu quero fazer, pega casos completos. É até um negócio acessível, né? Ela tem um preço ali meio salgadinho, mas eu acho que compensa pelo tanto de material que você recebe. Agora, se você é iniciante, vai pelas essenciais, entendeu? A Guerra do Apocalipse, América, o Juiz Morte, viu uma dessas pintando com uma promoção legal, pode pegar, confia. Você vai encontrar um quadrinho assim, um quadrinho europeu da mais alta qualidade, um quadrinho de ação da mais alta qualidade, mas o mais importante é um quadrinho no geral de alta qualidade, né? Eu não lembro de ler uma história do Juiz Dredd que eu chegasse no final e falasse assim, nossa, ruim. Assim, todas elas têm uma média muito boa, elas têm uma de qualidade, de temática, de crítica, de desenvolvimento que, assim, no mínimo boa, assim, uma média muito, muito estável. Então, assim, como leitor, não vai se arrepender, entendeu? Eu acho que pelo menos uma história de Juiz Dredd você vai adorar ler, eu tenho certeza. E eu acho que... Vale a pena ter na sua coleção. Vale a pena você ter uma coleção, ainda mais com o preço que a Mythos eles colocam nos encadernados, porque mesmo que seja um encadernado mais tendo um formato de ônibus, é por um preço que é acessível e acaba às vezes compensando também. Vale a pena. Vale a pena, mas eu não recomendaria pra quem é iniciante. Pega um essencial ali primeiro, conhece o personagem bem, daí parte pras coisas mais, assim, pesadonas, digamos assim, mais classiconas. Mas eu acho que pra encerrar, é muito interessante a gente ver o quanto que esse personagem, por mais que seja uma história de ficção científica muito maluca, uma história de ação muito boa, é aquela coisa, né? Não é porque a coisa é simples na superfície que ela é simples na profundidade, né? Juiz Dredd é uma história extremamente simples, com uma base simples, só que consegue discutir temas extremamente profundos. Né? E que consegue trazer um personagem... Exatamente. E consegue trazer um personagem que na aparência é simples, né? Tem muito disso, né? As aparências enganam muito. Principalmente quando a gente fala de quadrinhos, né? Que as pessoas geralmente têm uma visão meio infantilizada da coisa e acham que o Juiz Dredd é um super-herói, por exemplo, como qualquer outro, né? Sim. Acho que é só mais um policial durão que quer fazer o bem. Mas tem algo mais complexo do que isso. Exatamente. Mas eu acho que o Juiz Dredd é muito atual porque ele é uma carta de aviso, né? Não porque a gente mas porque a gente pode se tornar, né? E eu encerro até citando o parágrafo final do texto Fascismo Eterno, do Humberto Eco, que é um texto, assim, popular, não é um texto acadêmico, mas que ele discute ali algumas temáticas do fascismo, que eu adoro esse parágrafo. Abre aspas com Humberto Eco, né? Devemos ficar atentos para que o sentido dessa palavra não seja esquecida de novo. O fascismo está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo para dizer: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem de outra vez pelas praças italianas. A vida não é tão fácil assim. O fascismo pode voltar sobre as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar um indicador para cada uma de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Então acho que é assim que eu encerro sobre o Juiz Dredd. Senhoras e senhores, muito obrigado por escutarem o programa de hoje. Foi um baita de um episódio. Cara, foi um episódio muito legal, foi um episódio muito bacana. E foi um episódio que, por mais que pareça, foi um episódio, assim, para os padrões do Meteora Cast, foi um episódio até que curto, porque a gente tá acostumado a gravar programas com quase 3 horas de duração, e esse foi até que bem curtinho, tendo 1h40 em média de duração. Caras, esse foi um episódio muito interessante, muito legal e bastante divertido sobre o Juiz Dredd. A gente até brincou, a gente fez umas reflexões legais sobre o personagem, mas esse programa teve uma intenção de apresentar a vocês o Juiz Dredd de fato, né, pra quem queria conhecer mais a fundo o personagem, não sabia por onde começar, pra quem só tinha só o conhecimento primário sobre os filmes, né. Então, eu acho que esse programa teve a função de apresentar a vocês o personagem e tecer algumas críticas sobre os temas que ele abordam. Lógico, a gente não é um dos primeiros a fazer isso. O Central Pandora
fez isso de uma forma incrível e maestral, onde eles trouxeram e aprofundaram muito o Juiz Dredd aqui no Brasil. Cara, o Juiz Dredd, a nova fanbase que vai ter do Juiz Dredd, eles só vão chegar aqui, vão ser só feitos graças a eles, porque, cara, o que eles fizeram ali foi incrível, porque eles pegaram conceitos simples, básicos, às vezes até dúvidas que o pessoal tinha sobre o personagem, o universo dele em volta dele, e explicaram isso de uma forma didática, simples e direta em seus vídeos. Então, esse programa aqui que a gente gravou hoje, teve essa função mais informativa, de apresentar o personagem, de explicar sobre a cronologia, sobre o período cultural que ele passou, as influências que ele teve e muito mais. E eu fico até feliz de ter a participação do Jay aqui hoje, porque, cara, que é um baita, um fã do Juiz Dredd, um rapaz muito estudioso que entende sobre vários assuntos, ainda mais sobre o tema do fascismo. Então é até legal ter a presença de você aqui hoje, Jay, no programa de hoje. Eu até agradeço por você ter participado em muito dos episódios dessa temporada aqui. Cara, você foi um astro dessa temporada. Você foi o MVP dessa terceira temporada do MeteoraCast. E, cara, eu agradeço muito mesmo, de verdade, sua participação aqui no episódio de hoje. Ouvintes, se você escutou até o programa até agora e você gostou, pessoal, faz o seguinte: o protocolo de sempre pra vocês não se esquecerem. Se você esqueceu, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, compartilha e comenta, porque pode não parecer muito, mas ajuda a gente bastante com o nosso engajamento no YouTube, porque pode não ser muito, pode até mesmo não parecer muito, mas, cara, ajuda a gente, porque, cara, trabalhar com o YouTube é difícil, é complicado, envolve muita coisa, envolve algoritmo, e, cara, pra gente que tá fazendo um trabalho desses que é desgastante, é difícil, às vezes tem alguns casos que é cansativo, é complicado. Então eu peço com carinho e por favor, para que vocês considerem o meu trabalho, o trabalho do Jay, o nosso esforço aqui para gravar esses programas de uma forma com o coração aberto, sabe? Tem um pouco de empatia com a gente. Pode não parecer muito, mas ajuda muito a gente, entende? Ajuda muito a gente continuar com esse projeto de pé e que mais pessoas conheçam o MeteoraCast. Não só o MeteoraCast, mas como o Papo Fantasma e o Neo Wave também. Entende? Que é algo que eu não vi algum outro canal do YouTube ou podcast elaborando sobre. Então seria até que legal vocês fazerem isso pela gente, porque vocês vão estar muito honrando o tempo que eu e o Jay, a gente tá usando pra gravar os programas dessa terceira temporada. Pessoal, muito obrigado vocês que escutaram o programa até agora. Todos os nossos links estarão abaixo da descrição do vídeo do programa. Se você quer falar comigo, se você quer falar com o Jay, se você quer acompanhar as artes de Anormal, se você quer acompanhar as próximas obras da Meteora, se você quer saber as besteiras que eu tô falando no Twitter, se você quer saber as músicas dos outros no Spotify, tudo vai estar lá. Olha a moto passando, acho que é o Juiz Dredd. Então, pessoal, todos os nossos links estarão na descrição, todas as nossas formas de contato estarão na descrição, tá? Ô, Jay, você tem alguma última palavra para você comentar sobre, algum último aviso, algum último conselho? O meu último conselho é: não sejam fascistas, senão vão na cara de vocês. Mas assim, leiam Anormal pelo amor de tudo que é mais sagrado. Tô postando aí toda semana, vai lá ler, gibizão foda, não vão se arrepender. E é isso, apoia o trabalho do artista. Mas é isso, eu só agradeço. Vai lá, Vou fazer um anúncio. Eu não sei quando esse programa vai sair, mas eu vou fazer um anúncio. Eu tenho participação especial, fiz um trabalhozinho, eu deixei uma marquinha em Anormal. Não posso revelar o que eu fiz. O Jay sabe, mostrei o que eu fiz pro Jay, ele adorou. Está em desenvolvimento e em breve vocês poderão ver o que eu fiz com muito amor e carinho em colaboração com o nosso querido amigo, João Adalto. Pessoal, muito obrigado por ouvir o programa até agora, e nós nos vemos no próximo episódio do MeteoraCast!